estudos sobre a cultura política dominante remontam desde os anos 60 e surgem como uma necessidade, um grande desafio às culturas racionais, as teorias racionais que existiam sobre o desenvolvimento. Tem a ver com a teoria modelo burocrático, por exemplo, que nós sabemos que vai substituir aquele modelo tradicional. E sobre isso nós temos estudos, por exemplo, de Almond e Weber, dos anos 1989, e que defendem que, através do recurso a essa teoria de cultura política, nós podemos chegar à conclusão se, por exemplo, a estabilidade na democracia tem a ver com representatividade. Essa representatividade dos vários tratos sociais, mas em que a classe média seja dominante nessa representatividade. E quem defende isso é Aristóteles. Ou podemos chegar à conclusão de que são os hábitos que garantem a democratização nos Estados Unidos, como defende Tocqueville. Em Moçambique também temos estudos sobre a cultura política dominante do Mitá, acho que conhecemos, que ele defende que em Moçambique existe a cultura política que é essencialmente de súbito, com alguns aspectos paroquiais, naquilo que diz respeito a representações sociais de processos históricos. O doutor Oscar Monteiro já ajudou muito sobre a contextualização, quando ele dizia o que é que o primeiro governo encontrou em termos de administração pública logo depois da independência. Não vou me alongar muito nisso, mas só queria realçar que nessa altura havia serviços centrais, serviços provinciais e serviços locais. Sabemos que Moçambique nessa altura era uma província ultramarina. E a administração pública estava estruturada dessa forma, serviços centrais, tinha provinciais, locais, e estava prevista também uma fiscalização para a área da administração geral, mas negócios dos indígenas, porque era um assunto que era tratado à parte. E em termos de organização havia repartições e havia secções. E também aqui dizia que felizmente, o Dr. Oscar Monteiro ajudou, porque já falou do seminário de Nacala, descreveu como é que isso aconteceu, e o termo escangalhamento, apenas ele perdeu a oportunidade de me ouvir dizer que eu concordo com o termo escangalhamento. Por quê? Porque nós não podemos olhar para a administração pública só para as pessoas, mas tínhamos que olhar para aquilo que são os fins da administração pública. Então, nós tínhamos uma administração pública que estava virada para as zonas urbanas. E com a independência era preciso alargar o âmbito da atuação da administração pública, ou seja, colocar mais educação, mais escolas, mais hospitais ao nível de todo o país. Então, na minha opinião, era preciso escangalhar uma estrutura que só servia para os pequenos centros urbanos, para alargar a todo o país. Era preciso fazer mesmo uma ginástica que eu acho que o termo escangalhar cabe. E antes disso, do seminário, houve aqui esse decreto 7/75, que eu prefiro realçar. Por que eu ponho aqui? Porque esse decreto-lei eliminava o requisito concurso para o ingresso no aparelho de Estado. Permitia que o ministro dizia que o dirigente pode escolher as pessoas para entrar no seu ministério de acordo com a sua avaliação subjetiva, subjetiva é a minha palavra, mas que podia escolher as pessoas idôneas para pertencer ao seu ministério. Então, dava-se o poder a um indivíduo para escolher as pessoas para entrarem para o ministério, através desse decreto 7/75. E a ofensiva política organizacional acontece nos anos 80, em que o presidente Samora, ao visitar as instituições públicas, ele reclamou que encontrou uma desordem, que não havia chefes, todos eram chefes, ninguém dirigia. É interessante, não sei se vocês já leram sobre a ofensiva política e organizacional dos anos 80, mas foi isso que se constatou. E deu orientações concretas, que para o ingresso na função pública tinha que se estabelecer critérios rigorosos. E
A primeira medida que foi tomada foi a aprovação dessas NODAE, que nós chamamos de NODAE, que são normas de organização e direção do aparelho estatal central. Em 81, a ofensiva política e organizacional foi em 80, e 80 aprovam-se essas normas. E só em 87 é que se aprova o Estatuto Geral dos Funcionários do Estado, que é nesse estatuto que já se prevê a questão da entrada para o aparelho do Estado através do concurso. Ou seja, 7 anos depois. E nós dividimos os períodos de 75 a 86, e 87 é a partir da realidade que já temos como imposição o ingresso através da função pública. E, paralelamente, foi criado um Conselho Nacional da Função Pública que previa assessoria técnica para a aprovação desses instrumentos legais. Mas, curiosamente, a questão dos estatutos orgânicos não foi incluída no Conselho Nacional da Função Pública. E esse conselho, como dizia, assessoria técnica, como eu digo aqui, tinha um olheiro, quer dizer, havia uma pessoa indicada pelo presidente para participar nas sessões. E havia também a OTM, a Organização dos Trabalhadores Moçambicanos. De 1990 a 2001, extingue-se. A CAE era a Comissão da Administração Estatal, que ela é que estava encarregada de aprovar uma série de regulamentos sobre a função pública, incluindo os estatutos orgânicos. Ou seja, nós em algum momento tivemos duas instituições a organizar em paralelo, a trabalhar em paralelo, desculpa. Tínhamos o Conselho Nacional da Função Pública, que previa uma assessoria, e nessa assessoria tinha um mulher presidente e estava lá um representante da OTN, mas entretanto havia uma comissão que excluiu, havia uma comissão que excluiu a assessoria técnica, que é a Comissão da Administração Estatal, que continuava a lidar com a questão da aprovação dos estatutos orgânicos. E vou aqui rapidamente, não vou aprofundar, porque estamos a falar com estudantes. A questão do modelo burocrático, nós sabemos o que é, mas apenas dizer que aqui foi uma salvação. O modelo burocrático, quando aparece, é uma salvação, porque antes nós estávamos numa situação em que os nossos assuntos, ou os assuntos dos cidadãos, eram resolvidos de acordo com boa ou má disposição do dirigente. Naquele dia não havia previsibilidade. Então, o modelo burocrático tem a vantagem de trazer a questão da previsibilidade e segurança a partir da altura que já se submete a administração pública à observância da lei. Então, foi uma grande evolução. E cultura política é aquilo que o Dr. Oscar Monteiro dizia, que, bom, nós todos escrevem república, mas será que nas nossas cabeças temos essa ideia de república? O que está nas nossas mentes? Então, a cultura política estuda as atitudes, os hábitos, e temos a cultura política paroquial, que é aquela que se diz que acumula, as instituições ou as autoridades acumulam o poder econômico e político. E do súbito é aquela que pode se escolher. E quando também dava esse exemplo de dizer que nós, apesar de estarmos urbanizados, nós temos uma forte ligação ainda com o campo. Então nós, cada um de nós aqui, eu posso dar assim brevemente um exemplo que está ligado com alguém que eu conheço, por exemplo, que há pouco tempo ficou viúva. E a pessoa trabalha, é jurista, mas a família impôs que ela fosse, que o marido fosse enterrado na terra natal, e ela teve que optar se ia para lá ficar uma semana, usar luto, cortar cabelo, ou se não ia ao funeral. E ela não foi ao funeral. Então, cultura de súbito, o que quer dizer? Que nós temos a possibilidade de escolher entre aquilo que são os hábitos de cultura, mas também temos instituições formais a que nós podemos recorrer, e temos essa opção de escolher. E tem a cultura política de participação, que é aquela que nós temos, as instituições estão lá, formalmente, mas que os hábitos e culturas e costumes
não se reflete nas instituições que estão lá, quer dizer, naquilo que está escrito nos papéis. E temos a mistura, que temos a cultura paroquial de súbito, de súbito participante e cultura política participante. Queres passar? E a questão da ética, de normas de conduta, a motivação é aquela que procura conciliar os objetivos individuais e os objetivos institucionais. E estatuto orgânico são os tais mecanismos de coordenação e são mecanismos que devem motivar. E por que nós escolhemos esse tema? É porque essa primeira estratégia geral da reforma do setor público, ela preconizava que no final, que seriam 10 anos depois, em 2011, nós teríamos organizações ativas na defesa de padrões éticos, legislação atualizada e adequada. Mas o quadro legal não favorece que nós tenhamos ministérios ativos na defesa de padrões éticos. E a relevância do tema é porque terminou essa primeira fase e nós esperamos contribuir para que haja coerência entre aquilo que é a cultura política e aquilo que são as políticas públicas que são aprovadas. E trabalhamos com essas hipóteses. Os mecanismos favorecem a prevalência dos interesses individuais ou as regras de nomeação induzem ao conformismo e obediência, ou o papel dos técnicos superiores não é valorizado. Como objetivos, queríamos analisar o impacto da cultura política dominante na elaboração e aprovação dos estatutos e analisar o perfil, o conteúdo do trabalho e a avaliação do desempenho dos técnicos superiores, dos secretários permanentes, dos gestores de recursos humanos e dos diretores nacionais. E a metodologia que nós usamos, nós escolhemos os ministros, entanto que membros do Conselho de Ministros. Nós sabemos que aqui no nosso país, segundo a Constituição, a administração pública o governo que dirige a administração pública, ou é constituída pelo governo, que são os membros do Conselho de Ministros. E são esses ministros que elaboram os estatutos orgânicos. E nós trabalhamos com os ministros da administração estatal cessantes, é por isso que eu estava a dizer que me sinto aliviada, porque o doutor Oscar Monteiro foi uma das pessoas que nós entrevistamos. Também inquirimos técnicos superiores, secretários permanentes, gestores de recursos humanos e diretores nacionais. Aquilo que pode passar foi a metodologia que nós usamos. Esperávamos identificar os aspectos da cultura política que constrangem a implementação da gestão da estratégia geral da reforma do setor público e recomendar sobre como melhorar. E para a confrontação do nosso trabalho, nós pegamos nos diplomas legais que regulam o perfil, o conteúdo de trabalho e a avaliação do desempenho dos técnicos superiores e gestores de recursos humanos, de secretários permanentes e diretores nacionais. E também analisamos as percepções sobre os inquéritos e com aquelas questões, se há conformidade ou não entre os estatutos orgânicos e a análise funcional que foi feita aos ministérios, se há ou não a possibilidade de prevalência do interesse do dirigente em detrimento do interesse público, se em cada mandato há ou não alteração do estatuto orgânico e se, dentro do quadro legal que nós temos, é possível ou não que um subordinado preste contas a mais de um chefe. E também analisamos a questão de existência ou não de equilíbrio entre a responsabilidade que é dada a um dirigente e a autoridade. E a necessidade de participar ou não na seleção de subordinados. Os ministros cessantes foram unânimes em dizer que não, o interesse público era garantido pelo Secretariado Técnico do Conselho Nacional da Função Pública. Mas, como vimos atrás, a Comissão da Administração Estatal não incluía a assessoria técnica. Então, e esse órgão da Comissão Nacional de Administração Estatal é um órgão que funcionou em paralelo com o Conselho Nacional e só foi extinto 15 anos depois. E ali
gostaria de chamar a vossa atenção, que são jovens, são estudantes, para ver qual é o papel do técnico superior. O técnico superior é que se diz que ele prepara a decisão do seu chefe, como ele tem que investigar, ele tem que estudar, ele tem que conceber e adequar métodos e processos científicos. E como é que ele deve fazer isso com autonomia? O técnico superior tem que fazer isso com autonomia e responsabilidade, autonomia técnica, ou seja, o técnico superior tem autoridade técnica, tudo começa no técnico superior. Por isso eu me sinto desconfortável quando eu tenho um técnico superior que diz que eu não tenho nada a fazer, que não me dá um trabalho. Como vê, isso vem nos qualificadores da função pública, podem procurar a resolução 12/99, está lá. Quer dizer, não se pode, o técnico superior nunca pode dizer que o chefe não lhe deu trabalho, porque o técnico superior é que tem que dar trabalho. Mediante os problemas que identifica, tem que estudar, tem que propor. Infelizmente, pela minha experiência, a única investigação que nós fazemos é o trabalho do fim do curso, depois nunca mais fazemos investigação. E como é que esses técnicos superiores entram para o aparelho do Estado? É através do concurso. E o vencimento base desses técnicos superiores corresponde a 42% do vencimento do diretor nacional. Ou seja, entre o técnico superior e o diretor nacional, a diferença é de 42,5%. Por que eu ponho isso? Porque tem um pouco a ver com aquilo que o doutor Ngwenya dizia, que nós sofremos muitas tentações. Então, o diretor nacional, para se impor, ele tem que pensar em perder aqueles dois. Ele tem que pensar que se ele deixar de ser diretor nacional, o salário dele baixa a 42,5%. Então, essa para mim é uma atitude que se revela em forma de diploma legal. É assim como funciona a nossa administração pública. E por força, desculpa, ali está omisso, por força do artigo 22 do SIGIDAB, é o sistema de gestão de desempenho na administração pública. Se lembram, quando isso foi aprovado, dizia que a administração pública jamais será a mesma, mas esse sistema exclui também os técnicos superiores, eles não são avaliados segundo esse sistema, porque esse sistema traz de bom o quê? Que a avaliação passa a ser em função dos resultados e continua a ser avaliado por aquela resolução. Aquela resolução é aquela que tem mais enfoque em aspectos formais. Se o subordinado, antes de ir para casa, despediu-se do chefe, se levanta quando o chefe passa ou não, se veste bem, é aquilo que está lá escrito naquela resolução. Então, os técnicos superiores, curiosamente, não estão abrangidos pelo SIGIDAB. O secretário permanente, o que é que faz? O secretário permanente, segundo a lei, ele coordena a elaboração e execução dos planos de orçamento das atividades do Ministério. E ele dirige o Conselho Técnico, que é constituído pelos técnicos do Ministério. E ele é selecionado através de um concurso público. A diferença é que esse concurso é apenas para os funcionários do Estado. E ele oferece 54% do vencimento base do diretor nacional. Então, são essas atitudes. Eu espero que estejamos a acompanhar e, felizmente, a intervenção do doutor Severino Ngwenya ajudou muito as tentações, essas mordomias. O secretário permanente, ele, formalmente, ele tem que coordenar a elaboração de planos e tem que dirigir um conselho técnico. E tem esse vencimento que é 50% mais que o diretor nacional. Mas quem nomeia o diretor nacional, sabem quem é? Sabem quem nomeia o diretor nacional? É o ministro. Então, o plano, como tudo começa no técnico, o técnico trabalha na direção nacional. E o técnico não pode ser avaliado de acordo com de acordo com os resultados. E sabemos que a pessoa é fiel a quem ele nomeia. Agora, só podem imaginar qual é a autoridade secretária permanente para aquele diretor nacional que não é ele que nomeia. E a avaliação, segundo o decreto, é mediante o acordo de desempenho. Podemos passar? Os gestores de recursos humanos, eles
É suposto que eles planifiquem, controlem, elaborem normas e orientações técnicas para a carreira específica de cada setor, quer dizer, cada ministério. E esses podem ser chefes de departamento ou podem ser diretores nacionais. E a avaliação desses diretores, como dizíamos aqui, é feita nos moldes de diretores nacionais, ou seja, pelo ministro que os nomeia. Portanto, nós estamos a ver aqui, temos um secretário permanente que ele tem que coordenar a elaboração de planos, tem que dirigir um conselho técnico com diretores nacionais e técnicos. Mas quem nomeia o diretor nacional e avalia é o ministro, nos termos da lei. Isso é o que está lá formalmente escrito. E sobre o diretor nacional, disse que ele dirige as atividades de uma direção nacional e ele submete planos anuais e plurianuais, assim como presta contas. O que isso quer dizer? Que tudo começa na direção nacional, como eu dizia, onde estão lá os técnicos superiores. E se a direção nacional não elabora planos, não apresenta planos, aquele ministério não tem plano. O plano do ministério é a soma de cada uma das direções nacionais. E como requisito exige que ele tenha licenciatura e tenha 5 anos de serviço e é avaliado mediante um acordo de desempenho nos termos do CGDAP, que é aquele sistema, mais as pessoas com quem ele trabalha, que são os técnicos, têm que tomar iniciativa, elas não estão abrangidas, essas pessoas não estão abrangidas por aquele sistema. E passamos a apresentar resultados. A pergunta sobre a conformidade dos estatutos orgânicos de análise funcional, os técnicos superiores, 45% diz que sim, há conformidade, 70% dos secretários permanentes dizem que há, e os gestores de recursos humanos são 56,6% e diretores nacionais 50%. Sobre a questão da prevalência do interesse público, 75%, dos técnicos superiores, sim, 50% secretários permanentes, 62%, e são 100% dos diretores nacionais. Sobre se há ou não alteração do estatuto orgânico, à medida que se indica um novo ministro, 58% dos técnicos superiores diz que sim, 50% dos secretários permanentes diz que sim, 75% dos gestores de recursos humanos diz que sim, e 52% diz que sim. E sobre a prestação de contas a um chefe apenas, os técnicos superiores não se pronunciam, os secretários permanentes 50% diz que sim, 62,2% diz que sim, e o 80% dos diretores nacionais também diz que sim. E sobre se na prática é possível que um técnico reporte a um ou mais chefes, os secretários permanentes 70% diz que sim, os gestores de recursos humanos 50% diz que sim, os diretores nacionais também dizem, 75% dizem que sim. E sobre se há ou não equilíbrio entre a autoridade e a responsabilidade, 80% dos secretários permanentes diz que sim, 62,2% diz que sim, 75% dos diretores nacionais também diz que sim. E sobre a necessidade ou não de participar na seleção dos subordinados, os secretários permanentes dizem que sim, e os diretores nacionais, 99%, quase 100% diz que sim. Talvez parar um pouco aqui. Por que nós colocamos aquela componente? É porque existem os qualificadores, já dizem quais são os requisitos que a pessoa tem que reunir para ingressar na função pública. E esse processo todo culmina no Tribunal Administrativo, que vai verificar o cumprimento ou não daqueles requisitos. Mas, curiosamente, os dirigentes querem participar na seleção. E como conclusão, nós chegamos a essas realidades que os mecanismos instituídos para a elaboração de estatutos orgânicos permitem a prevalência de preferências individuais e chegamos à conclusão de que as regras para designar ou remunerar, avaliar o desempenho daqueles que exercem funções favorecem o conformismo e a obediência, porque nós vimos aqueles valores, aquela diferença de remuneração entre os técnicos. Aquilo é, na minha opinião, uma isca, porque a pessoa tem que pensar 1000 vezes para confrontar, para não ser obediente, para não se conformar, porque isso reflete no seu bolso e reflete na sua família.
Nós chegamos à conclusão também de que o papel dos técnicos superiores na elaboração e aprovação dos estatutos não é devidamente valorizado. Nós vimos que durante 15 anos aquela comissão que aprova os estatutos orgânicos excluiu a assessoria técnica, e o que nós nos dissemos também é que quando foi aprovada a última comissão, voltou a incluir a assessoria técnica, mas essa assessoria técnica, diferentemente da outra que era nomeada pelo primeiro-ministro e prestava contas ao primeiro-ministro, essa é do Ministério da Administração Estatal hoje e Função Pública. Então, são os técnicos que assessoram o seu ministro sobre as questões dos outros ministérios. Então, eles não têm como contrariar a vontade do ministro, ou tem pouco espaço de manobra para contrariar a vontade do ministro. E percebemos também que há coexistência de implantação de estruturas formais para a participação dos cidadãos nos processos políticos e de regras de cunho predominantemente afetivo. Daí, na nossa opinião, a razão dos dirigentes quererem participar na escolha dos técnicos com quem devem trabalhar, apesar de estar tudo formalmente previsto sobre que tipo de requisitos é que devem ser, que tipo de concursos é que devem ser promovidos. E, como recomendação, nós achamos que a aprovação desses estatutos orgânicos deve ser feita pelo Conselho de Ministros, pelo Governo. Por quê? Porque tem implicações macro na administração pública. Quando falamos de diretores nacionais, não estamos a falar do salário base, mas há uma série de outras regalias que está prevista, que ele tem que ter viatura, tem que ter subsídio de comunicação. Então, essas coisas são custos. E se tínhamos que fazer um levantamento sobre quantos diretores nacionais nós temos e quanto é que custam. Então, essa é uma questão que, na minha opinião, julgo que é muito importante, que não deve ser decidida só por um grupo de ministros, mas sim pelo Conselho de Ministros, e tem que haver um parecer de técnico especializado. E que a figura do secretário permanente, ela tem que ser potencializada, ou seja, o secretário permanente está numa, não sei se perceberam que ele está numa situação muito delicada. Ele tem que trabalhar mediante um acordo de desempenho, mas ele não tem nenhum técnico sob a sua responsabilidade, porque ele, nos termos da lei, nomeia os técnicos superiores, mas que estão nas direções nacionais, por isso prestam contas ao diretor nacional. Não nomeia os diretores nacionais, prestam contas, mas ele tem que garantir a execução do plano. Então, quando essa figura de secretário permanente foi trazida para aqui, para Moçambique, a experiência que se encontrou lá fora quando se fizeram estudos é que o secretário permanente, é por isso que tem nome de permanente, é que os políticos vão e vêm. Mas tendo um secretário permanente que cuida da máquina administrativa, a questão administrativa jamais havia de sofrer assim algumas alterações. E então é preciso que se dê competência de gestão corrente, ou seja, todos os técnicos superiores, todos os diretores nacionais. O secretário permanente não pode estar a dirigir o plano de atividades que é concebida e é avaliada pelo ministro. O secretário permanente tem que ter poderes para gerir, fazer a gestão corrente. O ministro só tem que olhar para a questão da implementação das políticas públicas para garantir que o partido que o indicou para aí possa renovar a eleição. E também nós trazemos uma inovação que é introduzir uma espécie, chamamos de campanha dos técnicos superiores. Por quê? Porque hoje, do jeito que as coisas estão, se um técnico superior com 5 anos de experiência, vamos supor que aqui somos colegas, o melhor aluno, porque normalmente, também li isso nos manuais, os mais inteligentes são os mais reguilas. Aquele que, como dizia o doutor Nguenha, não costuma interceptar o chefe para carregar a pasta. Então, ele não vai ser nomeado diretor nacional porque é bom, mas pode ser nomeado diretor nacional porque tem licenciatura e tem 5 anos de serviço e sempre carregou a pasta do dirigente, sempre foi se despedir, abriu a porta e ele fica diretor nacional. E aquele que é bom, porque não faz isso, ele não é nomeado. Então, nós defendemos que em cada mandato, esses técnicos superiores deviam fazer uma espécie de campanha sobre qual é a sua visão em relação ao Ministério e serem nomeados com base no concurso.
E também defendemos que tem que haver aproximação dos níveis de remuneração entre os chefes e os técnicos superiores, introduzindo uma percentagem de coordenação que não pode ser superior a 40%. Porque no terreno isso é doloroso. As pessoas vão para casa contrariadas porque fazem uma boa investigação, fazem um bom trabalho, mas porque não podem contrariar o chefe, porque senão vão ser exonerados, acabam fazendo aquilo que os chefes querem e guardam os conhecimentos na gaveta. E isso não faz bem à saúde. É por isso que acho que ao fazermos isso também a saúde pública agradece. Vamos ter menos pessoas com problemas cardíacos. E o sistema de avaliação dos técnicos superiores não faz sentido que seja diferente daquele que está a ser aplicado aos chefes, aos diretores nacionais e aos outros. E muito obrigada pela atenção e pela oportunidade. Queria dizer que as entrevistas foram feitas para os ministros cessantes, mas para os outros estavam em exercício. O cessante só foi para os ministros. E falou da questão de não existência de gestor de recursos humanos. Não é só no Ministério não é só no que trabalhamos muitos anos no Ministério da Administração Estatal. Não é só nos ministérios, na minha opinião, que não há gestor de recursos humanos. Parece que essa febre é geral. Porque eu sou mãe, tenho filhos que trabalham e eu ouço desabafos sobre recursos humanos. É uma questão geral que cada um sente, independente de estar no ministério ou não. Agora, eu comecei a minha intervenção roubando a expressão do vamos vigiar dentro. O que eu quero dizer com isso? Também não é minha expressão, mas há quem diz que quando nós apontamos um dedo aos outros, temos os outros 4 apontados a nós. Né? Então, o convite que eu faço é que vamos mudar de atitude. Porque é muito fácil dizer que os outros é que são culpados. Por que nós não temos bons gestores de recursos humanos? Porque as pessoas geridas favorecem que haja esse clima, porque também são pessoas comodistas, preferem estar a reclamar, porque numa instituição onde nós temos técnicos que incomodam, investigam, estão sempre a exigir, vamos ver que também os gestores de recursos humanos são obrigados a investigar para poderem dar resposta. Mas se não se preocupam, é porque os geridos também estão acomodados a lamentar. Essa é a minha opinião. E o mesmo em relação ao secretário permanente. Por acaso, como eu disse, trabalhei muito tempo no Ministério da Administração Estatal. Quando nós estávamos a fazer esse estudo sobre a figura de secretário permanente, primeiro fiz parte de uma delegação que esteve fora do país e fomos ver que o secretário permanente de fato tinha esse poder todo de gestão de recursos humanos, nomeava todo o staff. E o dirigente, que era o ministro, disse: eu não posso levar essa experiência para Moçambique porque a pessoa é fiel a quem o nomeia. Então nós estamos mais preocupados sobre quem é que vai se levantar quando eu passar, quem é que vai carregar a minha parte, porque são os meus homens. Quanto maior o número de diretores nacionais, melhor é, porque eu sou mais chefe. E é por isso que eu defendo que isso tem que ser discutido ao nível do Conselho de Ministros, porque esse grupinho de 3, 4, 5 ministros são super ministros. Porque os outros, para poderem nomear os diretores nacionais, têm que se dar bem, têm que estar nas graças daqueles ministros. E na entrevista que nós fizemos, o que eu fiz ao Dr. Oscar Monteiro, ele dizia: sim, nós sofríamos pressões, e a pessoa dizia: não, o meu ministério é especial. Eu disse: sim, é por isso que senão teríamos um Ministério de Assuntos Gerais. Tá? Há muita pressão dos outros ministros para poderem nomear mais diretores nacionais, porque também um pouco por aquilo que foi dito, que nós sofremos pressão de família, queremos resolver problemas, ou porque o filho do meu amigo tem que ser diretor nacional, eu vou ter como ministro, ou porque um camarada. Então, há muita pressão. É por isso, para evitar isso, nós sugerimos que seja o Conselho de Ministros a nomear, porque ali é preciso também. Infelizmente, fiquei pouco tempo como diretora nacional da Organização e Desenvolvimento de Recursos Humanos, mas uma das coisas que eu tinha proposto era uma equipe técnica que incluísse também as finanças para dizer quanto custa. Não vale a pena só dizer que obedecer àqueles requisitos, mas é preciso ver quanto custa para vermos quanto é que custa o Ministério, porque hoje o exercício é quem tem mais lobbies.
Então, podemos ter ministérios que têm mais direções nacionais, não justifica. Por exemplo, temos o Ministério da Saúde, que para mim é um dos exemplares, que só tem poucas direções nacionais, acho que deve ter por aí umas 3 direções nacionais. O próprio Ministério da Administração Estatal funcionou muitos anos só com 3 direções nacionais, mas hoje tem acima de 10. E é um ministério que lidera as reformas do setor público. Não sei se responde à questão do conformismo com o secretário, comodismo, o secretário, mas claro, a receber 54% acima do diretor nacional. É aquela coisa, ele tem 2 opções: exigir que se dê a autoridade que seja igual à responsabilidade que ele é, ou então acomodar-se-nos mais 54% do salário acima do diretor nacional e ficar calado. E nós, quando estamos a fazer essa reunião com os secretários permanentes, eles lamentaram, disseram: olha, nós às vezes, eu ligo para um diretor nacional porque eu quero saber o ponto de situação da execução do plano. Eu digo: já, se está permanente, eles estão aqui no Japão com o ministro. Ele viajou com o ministro é que ele nomeia, o ministro é que... Quem é o secretário permanente? Então, é uma situação difícil, por isso que eu estava a dizer que a pessoa tem que escolher entre ter a consciência tranquila ou ter problemas cardíacos. O secretário permanente é uma situação muito difícil. Eu reuni requisitos para me candidatar, mas eu nunca me candidatei, primeiro porque aquilo que disse é verdade, é um concurso fictício, mas também porque é uma situação que eu não ambiciono. Porque no fim do dia, quer dizer, eu assino um termo, eu tenho um contrato de desempenho, mas depois eu não tenho condições. Porque os técnicos não estão comigo, os diretores nacionais não sou eu quem os nomeia, nem quem os avalia. Tá? Eu só tenho o carro, tenho as mordomias e o resto não tenho. Eu não sei se tem essa parte do reconhecimento que o Dr. Oscar Monteiro falava aqui. Então, eu também concordo que, de fato, é uma situação de comodismo. 2 minutos, doutora. Obrigada, desculpa, acho que agora... também a Amina Abdala fala do nepotismo, e eu concordo. E isso é permitido por causa desses mecanismos que nós dizíamos, e é preciso que estejamos atentos, porque também somos responsáveis. Dizia o primeiro interveniente, Amaral, que muitas vezes quando as pessoas já não estão lá, não dizem, é mais fácil falar. Eu comecei a falar quando ainda estava lá dentro. É por isso que eu insisti que os técnicos superiores eles têm um papel preponderante. Vamos investigar. Quando estão nas instituições, não fiquem à espera de ver se o chefe passou para levantar. Não. Comecem a identificar problemas, comecem aquele trabalho que vocês fazem para o fim do curso, façam também nas instituições. Temos um papel a fazer, não é só apontar o dedo para os outros. E só assim é que, na minha opinião, julgo que nós vamos ultrapassar. Vamos deixar de ser espectadores, mas temos um papel ativo. Só vou responder a última. Como potenciar o doutor Malunga? Bom, eu dizia que potenciar é exatamente isso, dar mais poder ao secretário permanente. Porque aquilo que ele está a acontecer, ele está numa situação que não é nada confortável. E não só. O técnico superior, ou o diretor nacional, neste caso, ele não tem recurso. Porque o ministro é nomeado pelo presidente. Se um diretor nacional não está satisfeito, ele só pode conversar a Deus, conversar com Deus. Porque não pode ir com o presidente da República queixar-se do ministro que ele nomeou. Então, a situação dos diretores nacionais também não é confortável. Eu digo isso porque já fui, e não é confortável para quem quer ser técnico, quem quer ser estritamente técnico. Porque muitas vezes aquilo que a pessoa investiga e investe é guardar nas gavetas para satisfazer a vontade do dirigente que nomeou. Mas por razões, na minha opinião, são aquelas que eu disse. Essa diferença salarial é muito grande. É preciso que se reveja isso. Acho que já ultrapassei.